Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, então, possa envolver os nossos corações, trazendo nesta noite essa luz divina nos envolvendo, nos amparando, né, nos inspirando também para que as nossas palavras possam trazer conforto, consolo, dessa doutrina tão maravilhosa, que sempre fala diretamente aos nossos corações, para nos fortalecer, para nos iluminar, para que possamos também crescer junto com ela, rumo ao Pai, nos fortalecendo aí nos embates da vida. E hoje nos coube o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus disse a seguinte frase: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois vou para vos preparar o lugar, e após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, essas palavras de Jesus, interpretadas à luz da doutrina espírita, elas vêm trazer um novo alento ao coração. Mas antes de nós adentrarmos nas reflexões diretamente da doutrina, eu gostaria de que pudéssemos ver essa historinha que eu trouxe para que a gente pudesse assim meditar nela, né, que tem muita semelhança com a nossa vida, com muitas criaturas que ainda duvidam, né, da vida após a morte, das infinitas moradas do Pai. Então a gente vai refletir um pouquinho com essa historinha para a gente perceber, né, como muitos de nós às vezes até nos encaixamos ainda como um dos personagens da história. Então, se refere a uma mulher grávida de gêmeos, e no ventre dessa mãe, esses dois bebês travavam um diálogo. Um perguntou ao outro: você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? O segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez vamos poder andar com as nossas pernas e comer com nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não poderemos entender agora. O primeiro respondeu: isso é um absurdo. Andar é impossível. E comer com a boca? Ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o que precisamos. Mas o cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto, logicamente, está fora de questão. O segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa. E talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vai precisar mais desse tubo físico. O primeiro respondeu: bobagem. E além disso, se há mesmo vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto, não há nada além da escuridão e silêncio, esquecimento. Ele não nos leva a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mãe? Você realmente acredita em mãe? Isso é ridículo. Se a mãe existe, então onde ela está agora? O segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você pode perceber a presença dela e pode ouvir a sua voz amorosa lá de cima. Então, essa pequena historieta, ela vem muitas vezes de encontro a milhares de criaturas ainda descrentes, que não compreendem que pode haver um ser maravilhoso, amigo,
que possa estar cuidando de nós, nos afagando. Mesmo que a gente não consiga concebê-lo, Ele está. Nós não precisamos, muitas vezes, acreditar nesse Pai de amor. Ele continua confiando em nós, Ele sabe por que nos criou, Ele está esperando que nós também façamos a nossa parte. Independente, né, de cada um acreditar ou não, Ele está nos provendo de tudo o que necessitamos, nos dando as ferramentas, nos auxiliando, porque todos nós somos filhos desse Pai de amor. E na casa do Pai, sempre vai ter lugar para todos nós, não importa em que condição estejamos, se acreditamos ou não nele. Então essa história ela reflete bem a posição de cada criatura que está aqui na Terra, porque como espíritos eternos, nós estamos em diversos degraus de evolução. E essa evolução, dependendo da criatura, né, que ainda está um pouquinho mais atrasada, menos espiritualizada, ela não consegue, às vezes, compreender a bondade divina agindo na sua vida. Às vezes, diante das dificuldades que ela enfrenta, ela só consegue enxergar tristeza, desolação, desconforto, situações infelizes, perturbação, dor. Ela não consegue enxergar que a dor, a dificuldade, às vezes os problemas, são necessárias para o crescimento dela e para a evolução. Então, diante das palavras de Jesus, confortadoras, que nos trazem, então, um alívio, um alento, nós temos que buscar realmente entendê-las, compreendê-las, estudá-las a fundo, para que a gente possa perceber essa consolação diante das parábolas, diante dos seus ensinamentos. Quanto mais vamos aprofundando no entendimento, mais nós vamos percebendo, né, a consolação que ele nos traz. E como o Espiritismo é esse consolador prometido, embora esse não seja o tema desta noite, mas é o consolador prometido pelo próprio Mestre, nos auxiliando e nos amparando em todos os momentos da nossa caminhada, principalmente aqui na Terra, que, como vamos ver, é um planeta de provas e expiações, aonde a dor ainda graça em muitos locais e muitas vezes em nosso próprio coração. Então, analisando as palavras de Jesus, nós podemos dizer que a casa do Pai é um universo imenso. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Então, tanto nós, encarnados como desencarnados, temos o nosso lugarzinho. Temos um local onde nos afinizamos. Essa lei de afinidade, ela nos atrai para determinados locais de acordo com a nossa evolução. Então, se somos mais adiantados, estamos sendo atraídos para um local que vibra com as nossas próprias vibrações. São consonantes. Se nós estamos um pouquinho mais atrasados, igualmente, iremos estar junto a esses espíritos que ainda caminham nessa faixa de evolução. Isso é natural e muito lógico se nós começarmos a observar, se começarmos a refletir sobre a bondade divina, até mesmo de nos proporcionar essa igualdade entre as criaturas, não no sentido de total igualdade, mas da maneira de mostrar que, se nós estivéssemos com criaturas tão diferentes de nós no sentido de espiritualidade, umas muito adiantadas, outras muito atrasadas, haveria quase que um buraco entre elas. Uma dificuldade até de convivência. Então, essa maneira de Deus agir conosco, nos colocando próximos, no mesmo nível quase que de evolução, nesse mesmo planeta, faz com que nós consigamos enxergar no outro aquela criatura que também está com dificuldade como nós, que também está nas mesmas lides de esforço, que passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, que está ali também para crescer, que não tem diferença na dor, praticamente, em relação ao outro. Nós sofremos as mesmas dificuldades, embora a maneira de encarar essas dificuldades possam ser diferentes. E aí está, né, aonde quando olhamos a maneira de agir diante de uma situação, de uma pessoa que já está começando a enxergar a vida de uma outra forma, nós podemos nos espelhar nela, porque isso faz a diferença na nossa caminhada.
Isso faz uma diferença imensa quando a gente percebe que tem criaturas que hoje já conseguem enxergar a dor como uma alavanca de progresso, enquanto outras ainda se desesperam, né, na dificuldade, embora as dores sejam as mesmas. Mas o que faz isso ser diferente para um e para o outro? Justamente essa compreensão, esse adiantamento, essa iluminação que vai fazendo com que a criatura comece a enxergar diferente a vida. Porque ela começa a olhar sobre outro ponto de vista, que não só o material. Ela começa a enxergar já de um ponto de vista muito maior, que é o ponto de vista espiritual que Jesus veio nos trazer. A maneira como vamos refletindo, adentrando, aprofundando nos estudos, vai nos descortinando um universo de conhecimento que também não deixa de ser tão importante, e também esse universo que a gente precisa desvendar. O planeta e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados e desencarnados, pois que Deus não cria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitada. Então, quando nós olhamos aí a imensidão do espaço, só no nosso sistema planetário nós vemos aí vários planetas, nós podemos perguntar, será que Deus criaria esses outros planetas apenas para que a gente pudesse ficar olhando para eles, sem nenhuma utilidade realmente? Apenas para que a gente pudesse se distrair, ficar olhando, observando, às vezes até achando muito bonito, se encantando com a beleza do espaço, mas só isso, sem nada de útil, sem nenhuma utilidade, será? Se a gente for pensar melhor, né, como nós também, não estamos buscando fazer nada de inútil na nossa vida. Na maioria das vezes a gente busca criar algo que vá ter uma utilidade para alguém. A gente fica buscando, inclusive, algo que possa facilitar a nossa vida. Em muitas situações, hoje nós temos aí máquina de lavar, televisão, não sei quantas polegadas e não sei quantas situações. Nós temos uma imensa criatividade e tudo isso é útil para facilitar a nossa vida. Será que Deus criaria esse monte de planeta, sistemas que estão aí à nossa volta, um universo imenso, apenas para que a gente pudesse ficar olhando? Será que nós não temos irmãos espalhados nos outros globos? Não temos vida em outros globos de maneira diferente da nossa? Porque quanto mais perto do Sol, com certeza, esse planeta deve ser mais quente. E provavelmente a vida não deve ser igualzinha à nossa da Terra. Se nós, humanos, vamos em busca, às vezes como os cientistas vão visitar esses planetas da maneira que eles podem, com aparelhos ainda, porque o homem ainda não foi capaz de chegar até lá, e eles não percebem a vida humana como a nossa lá no outro planeta, não quer dizer que não exista essa vida. Porque a vida ela existe de várias formas, de várias maneiras desconhecidas para nós. E muitas vezes aquilo que é visível num local pode não ser visível no outro. É lógico que se a gente fosse adentrar um pouco mais nessa questão, a gente entraria em situações que a gente nem teria conhecimento, como a física quântica, por exemplo, que hoje já estuda mais a fundo essas questões, das dimensões. Então, só para a gente analisar e perguntar, para nós mesmos, será que Deus criaria, então, tudo isso inutilmente? Porque nós vamos percebendo aí, cada vez mais, que a bondade divina é imensa. E nesses mundos criados, todos eles têm um objetivo, um propósito. Os espíritos nos falam, inclusive, Kardec fazendo as perguntas, aí eles nos falam que existem várias categorias de mundo que são habitados. Cada um tem um propósito, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua utilidade. E eles classificam esses mundos. Primeiramente, esses planetas que estão à nossa volta, existem aqueles planetas primitivos ainda, das primeiras encarnações. E aí nós vamos pegar lá nos primórdios da Terra, quando nós, ainda na aula de história, vamos aprender, lá no iniciozinho, às vezes, do nossos primeiro, segundo ano,
a gente vai aprender lá que o homem das cavernas existia, era diferente, né? Tinha aí uma constituição física muito diferente da nossa, mas estava lá, né? Primitivo, bem diferente do que somos hoje, mas estava lá. Nas suas primeiras encarnações, dando os primeiros passos, e foi evoluindo, chegando até hoje aqui, né, na nossa condição. Expiações e provas onde predomina o mal, um mundo onde as criaturas ainda não conseguiram perceber o bem, muitas vezes ainda têm dificuldade de permanecer no bem. Estão ainda, como todos nós aqui, ainda lutando para sedimentar o bem dentro de si. Os mundos de regeneração, aonde os espíritos já estão se fortalecendo, né, já estão se refazendo. E os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos celestes ou divinos, onde só reina o bem. A Terra, então, ela já foi esse mundo primitivo, hoje não é mais. Hoje, né, nós podemos dizer que ela pertence ao mundo de provas e expiações, mas ela está numa fase de transição, caminhando para um mundo de regeneração, onde os corações, né, pouco a pouco, vão acordando, despertando, e vão contribuindo, colaborando, se conscientizando, e também vão se transformando à medida de que vão, né, despertando nessa caminhada. Então, na realidade, o mundo, né, de prova e expiação, ele se transforma à medida que também os seus habitantes se melhoram, se transformam. Nós somos responsáveis por essas mudanças. Nós não podemos ficar esperando apenas de Deus que o mundo de repente se modifique e a gente está caindo de paraquedas nele, já pegando ele prontinho e acabado. Nada disso. Nós temos que também contribuir para que essa transição ocorra. Através dos nossos sentimentos, das nossas mudanças interiores, nós vamos também edificando este mundo. Porque nós vemos que a Terra, ela também se transforma de forma material. Ela também evolui na parte material. Como nós vimos o nosso corpo, né, dos nossos ancestrais, antepassados, lá no início, nos primórdios, evoluindo para um corpo um pouquinho melhor. A Terra igualmente evoluiu, modificou-se. Se a gente pegar lá do início, toda a trajetória da criação da Terra, nós vamos ver essas mudanças. Às vezes são quase que imperceptíveis, mas foram acontecendo, né, no decorrer de cada dia, pouquinho por vez. E aí a gente vai perceber as diferenças apenas quando a gente estuda, né, em séculos, às vezes, diferenças muito grandes. Mas no dia a dia a gente quase nem percebe. Se a gente não tiver muito atento a algumas transformações, a gente nem percebe. Talvez assim também conosco, né? A gente nasce, a gente é bebezinho, de repente a gente vai para a fase infantil, para a adolescência, para a velhice, e a gente não percebe. É tão lento esse processo, né? Se a gente ficasse muito tempo sem se ver no espelho, provavelmente a gente levaria um susto. Mas como a gente está se olhando diretamente, todos os dias, praticamente no espelho, a gente vai percebendo muito pouco essas mudanças. E aí, dessa forma, também acontece no mundo, né? Tanto no mundo material, como no mundo espiritual. Porque, na realidade, ela reflete um pouco também dos seus habitantes, um pouco das nossas parte moral, da nossa parte espiritual, e da parte até mesmo material. Os mundos, eles se diferenciam, então, pelo adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas e quase nula é a vida moral. Então, nos planetas inferiores, a gente não pode esperar o bem, não pode esperar que as pessoas compreendam o que é moralidade. É quase nula, como eles nos dizem. Praticamente, é aquele momento em que as criaturas estão se descobrindo. E sempre tem anjos tutelares que estão também amparando-as, porque elas não podem ficar aí no abandono. Da mesma maneira que na nossa fase infantil, nós temos criaturas que cuidam de nós, nossos pais, nossas mães, que estão zelando por nós. Então essas criaturas também têm um amparo, o auxílio de outros anjos tutelares que estão cuidando para que tudo transcorra, para que haja essa evolução, para que ela passe depois para um mundo intermediário, que é o processo
né, da transição. E nesses mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal. Ainda predomina, né? Um ou outro de acordo com a maioria dos que habitam. Então, de repente, se nós estamos nesses mundos intermediários e já estamos caminhando para um mundo melhor, provavelmente o bem já começa a se despontar. Já começa a dar mostras aí, né, das criaturas que já começam a se adiantar pouco a pouco. Mas se ainda ele está saindo do mundo primitivo para um de prova e expiação, ainda a maldade predominante. E nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. O nosso parâmetro de comparação é a Terra, né? Então a gente começa a perceber aqui, fazer essa comparação dos mundos ditosos ou inferiores pela própria Terra. E a nossa comparação com a Terra do mundo feliz deve ser muito, muito diferente. Aonde o bem já começa, né, a ter voz e vez, aonde as criaturas já têm uma noção moral, ética, aonde a felicidade, né, é normal, as doenças já quase não existem, praticamente já não existe a expiação, então vai modificando-se cada vez mais, né? Pode haver ainda provas, algumas situações, mas já não há mais, né, a necessidade de tanta dor, de tantas misérias como nós vemos aqui na Terra, de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, que na verdade são causados por quem? Por nós mesmos. Podemos entender também esses tipos de moradas e ir mais além na compreensão? Será que além dessas moradas, né, que nós vimos aí, quase todas elas materiais, nós podemos falar ou pensar em moradas espirituais, moradas íntimas? Porque Jesus falando de moradas, né, ele falou há várias moradas na casa do Pai. Nós falamos de planetas, da parte material e da parte espiritual. Nós falamos que há moradas para os desencarnados. Como seriam essas moradas? E as nossas moradas íntimas? Como também analisar isto? Como refletir sobre isso? A morte, ela ainda assusta o homem, porque ele duvida do futuro e pelo medo de deixar na vida material a sua felicidade. É o que nós vimos um pouquinho naquela historinha, né, dos dois bebês conversando. Tudo que é novo nos assusta. Tudo que é novo nos parece ainda, talvez, assustador, porque nós desconhecemos. À medida que nós passamos a conhecer melhor, a compreender melhor, talvez tudo aquilo que nos assusta começa a se dissipar e nós vamos entendendo, porque a compreensão, o conhecimento vai libertando a criatura. Então, nós falamos sobre as moradas espirituais, né, a morte nos leva para elas. A morte que nada mais é, né, a extinção do corpo físico, a perda, né, do nosso corpo material. E desta forma, aonde iremos parar? Né? Então, nós vamos ver aí que essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado feliz ou infeliz que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico. Estado este decorrente do maior ou menor grau de progresso alcançado pelo espírito. Então, aonde nós vamos chegar, né, depois da nossa passagem pela vida corpórea? Varia ao infinito o meio em que o espírito vem a se encontrar. O aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Segundo a crença vulgar, o céu e o inferno são lugares circunscritos de recompensas e punições. Mas segundo o Espiritismo, levando os espíritos em si mesmos, os elementos da sua felicidade ou dos seus sofrimentos, eles são felizes ou infelizes em qualquer parte onde se encontrem. As palavras céu e inferno não passam de figuras que caracterizam um estado de felicidade ou de desgraça. Então, quando nós vamos questionar aqui, né, como assim? Nós vamos ser felizes ou infelizes em qualquer lugar? Até aqui na Terra? Lá no plano espiritual também? Sim, porque isso é um estado íntimo. Aonde eu estiver, se eu estiver feliz, se eu estiver bem, pode ser um local, às vezes, até inadequado.
Mas se meu coração está em paz, se eu estou conservando, né, o equilíbrio e a harmonia, eu estou bem. Apesar, às vezes, do furacão que está à nossa volta. Da mesma forma que, se eu estiver mal, se eu não estiver bem, em qualquer lugar que eu estiver, pode ser o melhor lugar, um paraíso. Um local que às vezes eu gostaria muito até de ir, mas a hora que eu me encontro lá, se eu não estiver bem, em desequilíbrio, em desarmonia, eu vou estar no inferno. Porque o meu coração não vai enxergar as belezas, não vai perceber as coisas boas, não vai perceber a bondade divina, não vai perceber nada de bom naqueles locais. Então, assim também funciona no mundo espiritual. Se o espírito ele leva um coração conturbado, a falta da compreensão, do entendimento, as raivas, as mágoas, o ódio, os rancores, e todas essas séries de imperfeições que temos, ele vai chegar num local onde, é claro, outros irmãos estarão na mesma condição, na mesma dificuldade, nessa infelicidade que está dentro dele. Então ele vai atrair para ele esse local. Se ele já estiver bem, com certeza, ele vai estar num local onde, apesar de não ser ainda talvez o melhor dos locais, mas ele vai estar com criaturas harmônicas, equilibradas, que poderão ajudá-lo, e ele encontrará a facilidade, a compreensão de estar ali sendo auxiliado, amparado. Às vezes passa até por uma certa perturbação, que é natural, como os espíritos nos falam. Um certo torpor depois do desencarne é natural. Mas quando ele está, né, às vezes até receptivo pelas orações que fazemos, porque com certeza aqueles que os amam estão envolvendo nas boas energias, ele vai encontrar um local agradável, ele vai se colocar ali num local de harmonia, porque ele está receptivo a esse amparo. Porque ele está recebendo tudo aquilo que ele precisa. E está receptivo, que é mais importante. Porque muitas vezes aquele que não está receptivo, mesmo que estejamos amparando com os nossos pensamentos, ele tem dificuldade, né, de estar encontrando esse equilíbrio. Mas que continuemos a fazer as nossas orações com confiança, porque com certeza esses corações vão encontrar, sim, né, a paz. Porque nada do que a gente faça é em vão. Nenhuma oração fica sem resposta. O Pai vai estar acolhendo todas as orações em favor das criaturas. Nós estamos intermediando, às vezes, essas orações e estamos levando ao coração alento. A gente nem imagina a importância das nossas preces para os desencarnados. Para esses corações queridos que muitas vezes, né, quando a gente pensa assim, morreu, acabou. Não, pelo contrário. Eles estão em locais, muitas vezes, que precisam desse alento, desse socorro, desse auxílio. Não só nos convencionando a orar aqui, nessa data ou naquela data, porque fez um mês, porque fez 7 dias, porque fez não sei quantos anos, não. Mas nós podemos fazer a oração constantemente, sem nenhum temor, sabendo que essas energias vão encontrar os nossos corações queridos do outro lado, auxiliá-los para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem essa tranquilidade também no mundo maior, também no mundo espiritual. Então há, por assim dizer, tantos graus entre os espíritos quantas nuances nas aptidões intelectuais e morais. Não obstante, se considerarmos os caracteres mais marcantes, podemos agrupá-lo em classes ou categorias principais, que podemos dividir ao infinito, sem que essa classificação nada tenha de absoluto. Está lá no Livro dos Espíritos, no item 100, na escala espírita, quando os espíritos vêm nos falar da categoria dos espíritos desencarnados. Eles classificam em 10. Mas essas classes, desde os espíritos impuros aos espíritos puros, eles têm gradações. Não dá para que a gente tenha um limite, né, de um para o outro. Como aqui na Terra, a gente não consegue medir a nossa diferença, né, de perfeição um do outro. Não existe um limite. Assim também no mundo espiritual. Não existe esse limite, porque, afinal de contas, nós voltamos para o mundo espiritual exatamente como estávamos aqui. Não muda nada, apenas
nós deixamos as nossas vestes físicas e chegamos no mundo espiritual da mesma maneira como estávamos, com as mesmas conquistas, com essa bagagem que a gente está levando. Né? Então não faz nenhuma diferença. Nós vamos estar lá da maneira como vivíamos aqui. Por isso, cuidar da maneira como nós estamos vivendo é importantíssimo. Principalmente para nós que estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e de estudá-la. Porque como nós queremos chegar no mundo espiritual? Como nós pretendemos cuidar da nossa bagagem para chegar lá? Será que a gente vai levar agasalho apropriado? Será que a nossa bagagem vai estar de acordo com o local onde vamos viver? Então nós temos que perceber, né, como que está a nossa vida aqui, o que nós estamos fazendo, se nós já estamos vivendo num céu ou num inferno, já aqui na Terra. Para que a gente não tenha surpresas no mundo espiritual. Porque na realidade não vai mudar muita coisa. Então, à medida que os espíritos avançam na perfeição, eles habitam mundos cada vez mais adiantados, fisicamente e moralmente. Então, a importância dessas nossas transformações no âmbito moral, principalmente, e no espiritual, vão fazer essa diferença. Quanto mais nós nos moralizamos, nos evangelizamos, aprendemos a amar, né, nós temos condições de habitar mundos melhores. Ou até mesmo permanecer na Terra, diante da mudança que está se operando no nosso planeta. Porque senão nós vamos ser convidados a nos retirarmos. Como já aconteceu em outros planetas que se adiantaram moralmente, e aqueles espíritos rebeldes, que não se emendaram, que não se transformaram, que se rebelaram, tiveram que serem convidados a sair, né? Para não dizer expulsos. Porque, na realidade, eles já não combinavam mais com a energia daquele planeta, com as vibrações. Já não era mais possível a eles permanecerem num ambiente. Era como se estivessem peixes fora d'água. Como se nós também fôssemos visitar algum planeta melhor do que o nosso, sentiríamos completamente deslocados nesses ambientes. Porque a nossa energia não combina. Né? Nós não temos, de forma alguma, ressonância com esses mundos ainda. Sem dúvida, é o que entendia Jesus por essas palavras: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, esse item aqui que nós lemos está lá na Revista Espírita de abril de 1869, onde Kardec já falava sobre esse assunto, né, com muita propriedade. Por que na Terra as misérias humanas são tão marcantes? Por que aqui nós temos tantas dificuldades? Tantas misérias, tantos problemas, tantas diferenças, tantas doenças. Nós passamos por tanta dificuldade. Só de pegar o Brasil, por exemplo, nós começamos a olhar, né, toda a situação que nós vemos em cada pontinho, em cada pedacinho do nosso Brasil. A gente já percebe dificuldade. A gente não vê situações semelhantes com as criaturas, umas muito bem, outras muito mal, enfim, né? Umas com muita saúde, outras com pouquíssima saúde. Então, se nós pegarmos, né, as palavras dos Espíritos dizendo assim para nós: figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Que tipo de criaturas estão nesses locais? Num subúrbio, num hospital, numa penitenciária. Né? Então nós podemos dizer que nós ainda, né, estamos numa escola de aprendizagem. Nós estamos num hospital onde as nossas mazelas representam, né, essas dificuldades que temos, as nossas doenças morais. A penitenciária onde estão aqueles criminosos ainda reparando, né, os seus crimes. Os criminosos que estão ali ainda tentando se reconstruir, né, se regenerar. Assim somos nós. Endividados com a lei divina, muitas vezes ainda cheio de doenças morais,
orgulho, egoísmo, vaidades, ambição, tolerância, impaciência e tantas outras mazelas que carregamos, né, constituem as nossas doenças morais. Da mesma forma que, se nós também formos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 3, ele diz assim, se nós formos considerar, né, que a população da Terra estivesse toda aqui, né, uma população do universo estivesse toda aqui na Terra, da mesma forma que quando nós vamos num bairro e a gente só vê aquele local, né, a gente não consegue considerar nada além disso. Nós vamos perceber que só existe aquilo. Mas se nós saímos desse local e começamos a ver, né, se a gente pega ali um bairro bem pobre, bem humilde, e você sai, logo em seguida você vê um bairro maravilhoso, muito chique, muito bonito, né, muito rico, você já percebe a diferença. Você já percebe que no mesmo lugar pode haver, né, diversidades culturais, né, sociais, morais, espirituais, de todas as formas. E aqui na Terra nós temos essas características também. Existem pessoas que já estão um pouquinho melhores para auxiliar as outras, né, para dar a mão à outra, para colaborar nessa obra de regeneração da humanidade. Nós também não estamos esquecidos por Deus. Da mesma maneira que no hospital a gente só não encontra os doentes. No hospital a gente também encontra os enfermeiros, os médicos, a equipe cirúrgica. Então nós também encontramos aqui na Terra, não só os criminosos, não só os doentes, mas nós encontramos também aquela equipe que está capacitada para atender esses corações, essas criaturas. Aonde a gente se encaixa, né? Qual a finalidade de estar na Terra, então? Sendo a Terra uma escola de fraternidade, nela nos encontramos para aprender a amar o próximo e, através do amor, corrigir nossas imperfeições morais. A Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. Então, todos nós na Terra somos alunos também. Estamos aqui para aprender e vai depender de nós esse esforço. Porque se a escola nos oferece as lições necessárias, como que nós estamos nos portando como alunos? Estamos sendo aplicados? Disciplinados? Buscando aplicar as lições que estamos aprendendo? Compreender tudo isso? Ou estamos apenas ignorando esse conhecimento, essa aprendizagem? Estamos nos rebelando? Estamos deixando passar as oportunidades? Às vezes, as lições estão chegando como oportunidades de crescimento e nós estamos encarando elas como situações infelizes, como dores extremas, nos desesperando, chorando, lamentando, sem mover uma palha para mudar essas condições. Então, muitas vezes, toda a solução poderia estar em nossas mãos. Jesus mesmo que nos fala quando ele diz assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Mostrando que todos nós somos capazes de fazermos a nossa parte. Nós temos que mover as nossas potencialidades para desenvolvê-las. Senão nós vamos continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Nós vamos pegar aqui, né, uma lendazinha, mais uma historinha para a gente refletir. Então conta uma antiga lenda que havia um burro amarrado a uma árvore na fazenda. O demônio apareceu e soltou o bicho. O burro entrou na horta dos camponeses vizinhos e começou a comer tudo. A mulher do camponês, dono da horta, quando viu aquilo, pegou a espingarda e atirou. O fazendeiro, dono do burro, ouviu o tiro, saiu e viu o animal morto. Enfurecido, ele pegou o seu rifle e disparou contra a mulher do camponês. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do burro. Os filhos do fazendeiro, encontrando o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, também os matou. Aí perguntaram ao demônio o que ele havia feito. E ele respondeu com um risinho irônico: não fiz nada, só soltei o burro. Então, essa historinha mostra, né,
que muitas vezes a gente até coloca na conta do demônio, dos espíritos inferiores, as nossas mazelas. Mas será que é justo? Porque ele só solta o burro. O resto é conosco. Não perdoar, se revoltar, se rebelar, deixar o orgulho e o egoísmo tomar conta de nós, é conosco. Não precisa mais nada. Basta uma ação de alguém e nós já estamos daquele jeito. Né? Não precisa mais nada para que a gente mostre o que está dentro do nosso coração. O que ainda precisa ser modificado em nós. Para que a gente viva pelo menos em paz. Para que a gente conquiste uma felicidade que é possível aqui na Terra. Apesar de Jesus ter dito assim, a felicidade não é deste mundo, porque ele dizia sobre isso falando das misérias que a gente ia encontrar aqui na Terra. Felicidade não é deste mundo, porque existem ainda muitas dores, muitas dificuldades. Mas a felicidade relativa, ela é possível, dependendo da maneira como nós estamos enxergando as coisas, de como nós estamos nos comportando, de como nós estamos usando as lições para o nosso aprendizado. Essa história poderia ser diferente? Sim, poderia ser diferente. Mas não foi justamente porque ainda encontram em nós todos os sentimentos inferiores. Porque Deus, Ele não nos quer sofrendo, em nenhum momento. O sofrimento ele é temporário e decorre da nossa resistência à prática do bem, para satisfazer o orgulho e o egoísmo que existe em cada um de nós. A Terra é um dos planetas atrasados onde habitam esses espíritos que estão avessos às leis de Deus. Daí o sofrimento. Enquanto nós não utilizarmos todos os recursos em favor de nós mesmos e desenvolvermos o amor, que é a maior lei divina, nós vamos continuar no sofrimento, revidando, buscando a vingança como meio de satisfação do nosso orgulho, deixando-nos levar pelo mal que ainda está em nós. E basta apenas uma faísca para que a gente possa fazer com que esse mal venha com toda a força. Será que o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? O livro dos Espíritos nos fala que o homem é obreiro da própria infelicidade. Proporcionará a si mesmo a felicidade, tão grande o comporte a sua existência grosseira. Então, quando nós nos libertarmos dessa vida grosseira, nós vamos sair dessa infelicidade. Nós vamos conseguir gozar uma felicidade relativa, sim. Porque ela vai depender de nós, do nosso comportamento. Se remontarmos à origem do que chamamos as desgraças terrenas, veremos que na maioria das vezes elas são um afastamento do nosso do caminho reto. Quando nós infringimos as leis divinas. Também está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 921. Está tudo lá. Quando eles nos falam dessa felicidade e infelicidade terrena. Colocando em nossas mãos a oportunidade de mudar tudo isso. Lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 27, ele diz assim, pedis e obtereis. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele constitui a causa primária, pela sua incúria e por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, às quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se a observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. E olha só, ele diz que essa segunda parte, onde nós somos os responsáveis, ela é muito maior do que a primeira. Muito maior. Porque na maioria das vezes somos nós atrapalhando a nós mesmos, complicando a nossa vida com as escolhas erradas, com a maneira de usar o livre-arbítrio ainda de maneira desordenada,
como diz o nosso apóstolo Paulo, né? Tudo eu posso fazer tudo que eu quiser, mas nem tudo me convém. E quando eu já começar a entender isso, eu vou mudando a minha conduta. Porque como Espírito Eterno, eu já sei que algumas atitudes que eu tomar vão complicar a minha própria situação. Porque Jesus nos diz a cada um segundo as suas obras. Então a responsabilidade cada vez maior para nós mesmos. Se o homem ficar preso apenas aos gozos materiais, ficará limitado a satisfazer seus desejos fugazes. Então, se nós ficarmos apenas retidos, né, em satisfazer o nosso corpo, né, a nossa parte material, nós vamos perder as oportunidades de crescimento do espírito. Porque a felicidade não está nas coisas externas, e sim na vida interna que souber criar. Porque a gente já entendeu que não levamos nada da terra, né, nem nosso corpo. Nós estamos aqui de passagem, vai chegar um momento em que a gente vai partir e vai ter que deixar tudo que a gente pensava que era da gente, né? Nós não temos a posse real. Nós somos apenas, né, usufrutuários. Usufruindo, às vezes, até com muito desequilíbrio, né, abusando, às vezes, de tudo. O espírito leva em si mesmo, então, os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade. É feliz ou infeliz em razão do seu grau de depuração moral. Ele sofre por suas próprias imperfeições, cujas consequências naturais suporta, sem que a punição seja uma condenação especial e individual. A infelicidade do homem na terra provém da inobservância das leis divinas. Então, mais uma vez, Kardec falando na revista Espírita, que a partir do momento que nós não observamos as leis divinas, nós somos infelizes. Quando ele conformar os seus atos e as suas instituições sociais a essas leis, será tão feliz quanto comporta a sua natureza corporal. A morte do corpo nada muda na natureza do espírito, que conserva as aptidões intelectuais e morais adquiridas durante a vida terrestre. Aqueles que têm consciência da sua vida espiritual não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Ainda na mesma pergunta do Livro dos Espíritos, 921, ele falando sobre que, à medida que nós vamos tendo consciência dessa vida espiritual, nós vamos conseguindo vencer e entender que nós estamos aqui apenas temporariamente. Que essa vestimenta que nos é emprestada, né, não nos pertence também, ela está aqui nos auxiliando no progresso que nós viemos buscar. Essa progressão dos espíritos, né, que somos nós. E precisamos da matéria para fazer esse caminhar. Nós precisamos de um planeta escola, como a Terra, por exemplo, para que a gente saia, né, que a gente use essa lei de progresso em nosso favor. Lá no livro também do Evangelho, no capítulo 14, no item 9, eu peguei esse pequeno trechinho, só para a gente ver que lá esse capítulo é o Honrai Pai e Mãe, o item 9 que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Então ele fala uma coisa muito interessante para nós, ele fala assim, olha, o que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Olha que maravilha. Quando a gente compreende que só depende de nós, de mais ninguém, destruir as causas do mal, de nos refazermos, de nos modificarmos, de nos transformarmos, de transformar, né, todo esse orgulho e egoísmo em virtudes, em amor e humildade, só depende de nós. Então o homem que já se colocou acima dessas necessidades fictícias, criadas pelas paixões, investindo na sua vida espiritual, já neste mundo ele experimenta os gozos que o homem material desconhece. Então ele já começa a ser mais feliz, ter mais paz, ter mais compreensão, consegue ser consolado diante das dores, porque ele já compreende que ele está aqui para esse aprendizado. Ele já não vê com desespero as dificuldades do caminho, os desafios que ele encontra. E como civilizado, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 933, Kardec está fazendo um paralelo entre o selvagem e o civilizado. Bem no finalzinho da pergunta, ele diz, os espíritos respondem para ele assim, que como civilizado,
O homem raciocina sobre a sua infelicidade. Então, o homem selvagem não faz isso, ele tem limitação. Mas o homem civilizado que somos nós, vamos raciocinar sobre a infelicidade e analisar. Por isso é que esta o afeta mais. Então, o homem que já está buscando essa civilização, ele já é afetado pela infelicidade. Né? Ele não fica procurando motivos por que ele sofre. Mas também lhe é facultado analisar e raciocinar sobre os meios de obter consolação. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro. E no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, o homem, né, quando ele começa a obrar para si mesmo, por si mesmo, a refletir, a pensar, e começa a cair em si, ele é como aquele filho pródigo da parábola de Jesus. Quando ele cai em si, ele começa a se arrepender das maldades, ele começa a se arrepender de tudo aquilo, né, dos seus erros, e começa a tomar consciência de todos os potenciais que ele tem. E aí, né, ele pode fazer exatamente como o filho pródigo, se jogar nos braços do pai. Porque esse pai de amor, ele está com esses braços abertos para nos amparar, para nos consolar, para nos dar infinitas possibilidades e oportunidades de melhoria. Né? E cada um de nós, com certeza, né, tem esse desejo no coração, tem desejo de melhorar. E só depende de nós. Então, que possamos voltar para os braços do Pai, compreendendo a bondade desse Pai de amor, né, e nos doar também, colaborando e confiando nesse Pai. Então, que Jesus possa nos abençoar nessa oportunidade, que possamos voltar aos nossos lares levando essa paz, né, essas reflexões. Muito obrigada a todos.